já voltamos. Louvado seja o Senhor. Vou estar iniciando com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Ó Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, poder estar diante de ti, diante dos irmãos, diante da igreja, diante da tua palavra. Realmente nos abençoa com a tua presença, com o teu espírito, Senhor, com a tua vida. Ó Senhor Jesus, também nós abrimos, Senhor, nosso coração para poder ouvir a tua voz. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Então eu vou estar começando aqui com o segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos a partir do 12. Antes de ler esse trecho, essa é uma passagem em que estava havendo uma guerra entre a nação de Israel e também o reino da Síria naquela época. E o reino da Síria, os sírios, eles descobriram onde estava Eliseu e eles queriam prender Eliseu para matá-lo. Então esse é o contexto dessa passagem bíblica. Então quando chega no versículo 12, diz assim: Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Versículo 13. Ele diz: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o rei, da Síria, ele descobriu aonde estava o profeta Eliseu e enviou lá cavalos, carros fortes e também tropas. Então imagina só o cenário que se encontrava o profeta de Deus Eliseu. O versículo 15 diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Esse moço aqui, ele é Eleazar. Eleazar não, desculpa, ele é Geazi. Naquela época, os profetas, eles tinham os aprendizes de profetas. Esses jovens, essas pessoas, eles serviam com os profetas e assistiam também os profetas nas suas necessidades. Então, quando o moço, o aprendiz de profeta, ele saiu de manhã logo cedinho, quando ele olhou, o cenário que ele viu foi que a cidade estava toda cercada. Tinha tropas, tinha carros, tinha cavalos. Então, a reação dele diante daquela situação foi: e agora? O que fazer? O que vamos fazer? Quando chega no versículo 16, o profeta Eliseu diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então nós podemos ver que a reação do profeta Eliseu foi totalmente diferente da reação do seu aprendiz de profeta. Agora, por que diante daquela situação, diante daquela circunstância em que a cidade toda estava tomada, estava tudo cercado pelo exército da Síria, por que a reação de Eliseu, do profeta Eliseu, foi totalmente diferente da reação do seu jovem aprendiz? Então nós podemos ver a resposta aqui no versículo 17, que diz assim:
orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Então, o que nós podemos ver aqui, irmãos, que uma coisa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Diante daquela situação, diante daquela circunstância, o jovem aprendiz de profeta, ele reagiu de uma maneira totalmente diferente do profeta Eliseu. Aqui fala que o profeta Eliseu, ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele jovem aprendiz. Então, na verdade, aquele jovem aprendiz, ele estava assim com medo, ele estava com temor, porque ele não tinha a visão espiritual daquela situação. Embora eles estavam cercados, embora estavam cheios de carros, de tropas, de cavalos, o profeta Eliseu, ele tinha a visão espiritual daquela situação. Então, nós hoje, diante dessa situação que nós estamos vivendo, diante das circunstâncias que nós estamos nos deparando com a questão do coronavírus, a questão desse vírus, a questão da pandemia, e agora nós estamos passando por uma fase de crise política, crise na área da saúde, crise na área financeira. Quando nós olhamos para essa situação, o que nós enxergamos? Diante dessa situação, o que nós vemos? Nós vemos só os carros, as tropas, os cavalos? Ou nós temos uma visão espiritual do que está acontecendo? Então, o sentimento, irmãos, que eu gostaria de passar para os irmãos é que todos nós precisamos ter os olhos abertos para ter uma visão espiritual, para ter uma visão da realidade espiritual que está por trás da situação que nós estamos vivendo hoje. A reação desse jovem foi de se desesperar. Ele teve medo, ele queria correr, ele queria fazer alguma coisa, porque quando ele viu o inimigo, cercado pelo inimigo, ele não sabia o que fazer. Mas o profeta Eliseu, pelo fato de ter essa visão espiritual, por ter essa visão da realidade espiritual por trás daquela situação que eles estavam se deparando, que eles tinham se deparado, ele pôde falar para aquele jovem: não temas, mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Continuando no versículo 18, ele diz assim: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu, ele conseguiu lidar com aquela situação. Ele conseguiu administrar aquela situação. Ele conseguiu permanecer firme diante daquela situação. Porque ele tinha uma visão da realidade espiritual. Então, nessa noite, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, não só para ver o que está acontecendo aqui na terra hoje, mas também para nós vermos o que está acontecendo no campo espiritual. Nós precisamos ver o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. No Novo Testamento, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, nós vemos várias passagens em que Jesus ele cura vários cegos. Um exemplo, em Mateus capítulo 20, versículo 31, diz assim:
Começar no 29. Mateus capítulo 20, versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então nós vemos que nessa passagem, o Senhor estava passando, 2 cegos, ouviu que ele estava passando e se dirigiu ao nosso Senhor Jesus Cristo, gritando: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando esses cegos se depararam diante do Senhor, o Senhor lhes fez uma pergunta. O versículo 32 diz assim: Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu te faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Então, diante do Senhor nessa noite, irmãos, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos nos achegar ao Senhor e pedir: Senhor, abra os meus olhos. Aquele jovem aprendiz e profeta, ele não tinha uma visão espiritual da circunstância a qual ele se deparou. Talvez hoje nós, diante de toda essa situação, diante desse problema da pandemia, tantas mortes, tantas vidas que foram ceifadas, tantos filhos de Deus que partiram para estar com o Senhor, nós precisamos pedir para o Senhor, precisamos clamar ao Senhor e falar: Senhor, abra os meus olhos. Nós precisamos, irmãos, ter os olhos abertos para poder ver, para ter essa visão espiritual, ter a visão da realidade espiritual de tudo o que está acontecendo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O versículo 18 continua dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração. Então nós precisamos orar, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor e falar: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do nosso coração. O que nós precisamos, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, diante da circunstância que nós estamos, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos ter essa visão celestial, essa visão espiritual. Nós precisamos ter essa visão da realidade espiritual de tudo o que está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui o apóstolo Paulo ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra difíceis, ela traz o sentido de tempos angustiosos, tempos de sofrimento, tempos de luta, tempos de labor. Então já foi profetizado, irmãos, que os dias que nós estamos vivendo hoje e daqui para frente, os dias irão ser difíceis.
podemos entender que esses dias difíceis, eles já chegaram. Ele fala assim, ó, sabe, porém, isto. Então, nós precisamos, irmãos, ter a consciência, nós precisamos saber, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver que os dias são difíceis. Os dias são angustiosos. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Na época de Paulo, as coisas já estavam difíceis. Paulo, ele foi um servo do Senhor, ele teve uma experiência genuína de um encontro real com o Senhor, mas chegou um determinado momento da vida dele, que pela soberania do Senhor, ele foi preso. Paulo, ele foi preso. E ele permaneceu um tempo na prisão. Em Atos, capítulo 24, em Atos, capítulo 24, eu vou estar lendo a partir do versículo 22. Diz assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, como disse, aqui foi um período da vida de Paulo, da carreira, do seu serviço, que ele foi preso, e ele estava preso numa cidade chamada Cesareia. E o interessante que nesse trecho nós vamos ver que Paulo, diante dessa situação, preso, sem poder servir ao Senhor, sem poder ministrar a palavra, sem poder fazer as suas viagens, nós vemos que o comportamento dele, irmãos, foi um comportamento de alguém que tinha a visão espiritual de tudo o que estava acontecendo. Continuando no versículo 24, diz assim, Atos, capítulo 24, versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando chega no versículo 26, fala assim: esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Quando chega no versículo 27, diz assim: 2 anos mais tarde. Eu quero destacar, eu quero enfatizar esse período aqui. Então, Paulo ele foi preso, e aqui fala 2 anos mais tarde. Então, isso significa que, no mínimo, Paulo, em Cesareia, ele ficou 2 anos preso. Agora eu pergunto, o que Paulo ficou fazendo esses 2 anos preso? Aqui, o livro de Atos não nos dá detalhes do que ele fez, do que ele ficou fazendo. Nesse período que nós estamos vivendo, esse período de isolamento social, talvez nós estamos presos em nossa casa, não podemos sair muito, só podemos sair para fazer as atividades, as necessidades básicas de mercado, ou talvez ir numa farmácia, ou talvez numa consulta médica. Alguns estão trabalhando, mas aqui diz que 2 anos mais tarde, o apóstolo Paulo, irmãos, ele ficou um período na prisão. Ele não pôde sair, ele não pôde evangelizar, ele não pôde fazer nada. O livro de Atos, ele não nos dá detalhes do que Paulo ficou fazendo. Mas certamente nós podemos entender que esses 2 anos que Paulo ficou preso em Cesareia foi uma ótima oportunidade que ele teve para considerar muitas coisas da vida dele. O início da carreira de Paulo,
o seu encontro com o Senhor, as suas viagens, o seu ministério, aqueles que serviam com ele, as cartas que ele já tinha escrito. Então nós vemos que Paulo ele teve tempo suficiente para considerar não só a sua vida espiritual diante do Senhor, mas também o seu serviço ao Senhor, o seu ministério ao Senhor. Então nós estamos tendo um tempo diante do Senhor. O Senhor tem nos dado um tempo. Por isso que eu iniciei a palavra, iniciei a mensagem, dizendo que nós precisamos ter os olhos abertos para tudo que está acontecendo. Nós precisamos entender, nós precisamos ter a visão para ver essa realidade espiritual. Embora nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de várias crises, nós ainda precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos, para nós termos uma visão clara dessa realidade espiritual. Então o Senhor tem nos dado um tempo. Tem nos dado um tempo para nós ficarmos em casa. O que eu estou fazendo em casa? Estamos tendo uma ótima oportunidade, irmãos, de ler a palavra, de invocar o nome do Senhor, de orar ao Senhor, de ter mais comunhão com o Senhor, de ouvir mais as mensagens que estão sendo transmitidas através da internet, tanto YouTube como Instagram ou outros meios de transmissão. Então Deus ele tem nos dado esse tempo. Nós precisamos aproveitar, irmãos, bem esse tempo que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos negar que nós estamos diante de uma situação difícil. Nós não podemos ignorar que nós estamos diante de uma situação bem crítica. Assim como Eliseu estava diante de uma situação bem difícil. Ele estava cercado, mas ele tinha uma visão do campo espiritual. Ele tinha uma visão da realidade espiritual, daquilo que estava por trás de todo aquele cenário. E nós hoje, irmãos, embora estamos diante de toda essa situação, o Senhor vem falar para nós que nós precisamos ver o que está por trás de todo esse cenário. E Ele tem nos dado um tempo suficiente para isso. No começo, talvez nós pensávamos, vai ser só um mês, vai ser só 2 meses, vai ser só 3 meses. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 1 ano, 2 anos, 3. Ninguém sabe. O que nós precisamos saber, irmãos, é aproveitar esse tempo diante do Senhor. Nós estamos em casa, temos uma ótima oportunidade de nos aprofundar na leitura da Bíblia. Podemos também nos aprofundar no estudo dos livros espirituais. Podemos também ter mais comunhão através dos aplicativos de videoconferência. Ó Senhor Jesus, precisamos agradecer ao Senhor, irmãos, porque Ele tem nos dado um tempo precioso para nós considerarmos muitas coisas. Ainda em Atos, capítulo 28, o versículo 30 diz assim: Atos 28, versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Aqui no início do versículo 30 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Então Paulo ele permaneceu mais ou menos 2 anos preso em Cesareia. Depois ele apelou para César. Ele foi transferido de Cesareia para Roma.
E lá em Roma foi permitido que Paulo alugasse uma casa, e ele permaneceu mais 2 anos nessa casa. Então, o que Paulo fez, irmãos? Por mais 2 anos. Então, nós vemos que pela soberania do Senhor, o apóstolo Paulo, ele foi muito útil quando estava solto. Mas também quando foi preso, Deus pôde usar ele também muito. Nós sabemos que nesse período que ele ficou preso, nessa prisão domiciliar, ele pôde escrever várias epístolas importantes para nós. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Precisamos louvar o Senhor, irmãos, porque no período que o apóstolo Paulo ficou preso, nós não vemos ele reclamando. Nós não vemos ele murmurando. E agora? Como que vai ser? Quando que eu vou sair dessa prisão? Quando que vai acabar isso? Eu sou um servo de Deus. Não, nós não vemos isso. Muito pelo contrário, irmãos. O apóstolo Paulo, ele aproveitou esse período que ele foi isolado, que ele ficou preso. E ele teve a oportunidade de escrever as principais epístolas da revelação de Deus no Novo Testamento. Nós hoje, irmãos, volto a dizer, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas precisamos aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado. Invocar o nome do Senhor, orar ao Senhor, ter mais comunhão ao Senhor, ler mais a palavra do Senhor, a sua Bíblia, e também, irmãos, estudar a Bíblia. Não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. Então o Senhor tem nos dado tempo. Louvado seja o Senhor. Continuando, em Apocalipse, capítulo 1, nós vemos um outro servo de Deus que também se encontrou numa situação muito difícil. O apóstolo João, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós vemos que tanto Eliseu como o seu jovem aprendiz, eles se depararam, estavam diante de uma situação que aparentemente não tinha saída. Mas Eliseu, por ter a visão espiritual, ele pôde orar ao Senhor e pedir para que o Senhor abrisse os olhos do seu jovem aprendiz. E ele pôde ter também essa visão da realidade espiritual. O apóstolo Paulo, irmãos, pela soberania do Senhor, também ele permaneceu um tempo preso. E esse período que ele ficou preso, Deus deu a oportunidade a ele de fazer muitas considerações. E agora nós vemos aqui o apóstolo João. Ele fala: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele fala que ele se achou na ilha de Patmos. As coisas para o apóstolo João, irmãos, não estava fácil. Ele fala de tribulação, dificuldade. Talvez ele olhava ao redor dele, não via nenhuma saída. Aqui é um período em que os apóstolos já tinham sido martirizados. Só o apóstolo João, um servo que viu o Senhor, que estava com o Senhor, ele estava vivo ainda. Mas ele fala: me achei na ilha de Patmos. E a idade dele, irmãos, já era uma idade avançada, nós sabemos disso. Irmão vosso e companheiro na tribulação. Então as coisas estavam muito difíceis para o apóstolo João. Mas ele fala assim, no reino e na perseverança. Então, diante da situação,
O apóstolo João, irmãos, ele vem nos encorajar. Tem tribulação, o objetivo nosso é o reino, mas hoje nós precisamos ser perseverantes. Ó Senhor Jesus, talvez João não estava entendendo a situação que ele estava vivendo, as circunstâncias, as coisas que estavam acontecendo, mas no versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, embora ele estava nessa situação difícil, de tribulação, de reino, de perseverança, ele fala assim, ó, achei-me em espírito. Nós não vemos aqui uma atitude contrária, ou seja, João ele não reclamou, João ele não murmurou, mas aquela situação, aquele lugar que ele estava, foi uma ótima oportunidade para ele se voltar para o Espírito. E quando ele se voltou para o Espírito, ele viu por detrás dele, ele ouviu por detrás dele uma voz. E essa voz era uma voz, uma grande voz como de trombeta. O versículo 11 diz assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, qual que era a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo em ter falado para João escrever e enviar essas 7 cartas para essas 7 igrejas? Porque quando Deus olhava, irmãos, quando Deus olhou para essa região da Ásia, ele viu que a situação das igrejas não era boa. A situação era bem degradada. As coisas estavam bem difíceis. Paulo já tinha profetizado que os últimos tempos, os últimos dias serão dias difíceis. E o apóstolo João, o único apóstolo vivo, ele estava numa ilha, exilado, passando por muita tribulação. Mas em determinado momento, ele foi encontrado no Espírito. Deus pôde falar com ele pôde ouvir a voz do Senhor, e o que aconteceu? Ele escreveu tudo aquilo que o Senhor tinha para falar para a sua igreja. Então nós precisamos, irmãos, considerar que esse tempo que nós estamos vivendo, talvez o meu lar, a minha casa, tem se tornado essa ilha de Patmos. Talvez eu olhe ao redor e diga assim, não tenho nada para fazer. Ou talvez seja ao contrário. Talvez eu tenha muita coisa para fazer. Talvez eu esteja até trabalhando mais do que se as coisas estivessem normais. Mas aqui o apóstolo João, ele fala, achei-me em espírito. Aqui fala que ele ouviu a voz do Senhor. Então, diante dessa situação, diante da circunstância que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos nos achar, nós precisamos nos encontrar em espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos voltar e ver qual é a direção que está vindo a voz do Senhor para conosco. Quando chega no versículo 12, ele continua. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, se nós observarmos o conteúdo das cartas que João enviou às 7 igrejas, nós podemos ver, irmãos, que 5 dessas igrejas, elas foram reprovadas pelo Senhor. A igreja em Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. A igreja em Pérgamo tinha se casado com o mundo. A igreja em Tiatira estava se alimentando de comida sacrificada a ídolos. A igreja em Sardes, ela tinha nome de que vive, mas estava morta.
E a igreja em Laodiceia, ela tinha se tornado a opinião do povo, a opinião de todos. Ela se tornou uma igreja orgulhosa, soberba. Então nós vemos um tom de reprovação. Mas o interessante, irmãos, que quando João se voltou para ver, ele viu 7 candeeiros de ouro. Ou seja, olhando exteriormente para a condição das igrejas, era uma condição lamentável. Mas diante do Senhor, João viu que os candeeiros são de ouro. Ou seja, aquilo que a igreja é, em essência, em natureza, não muda, irmãos. Talvez a aparência não é muito agradável, mas a essência, a natureza, ela não muda. Então, diante da situação que nós estamos, nós precisamos nos achar em espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e nos voltar para aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. O Senhor quer, irmãos, abrir os nossos olhos para nós vermos aquilo que nós somos, em essência, em natureza, diante dele. Porque diante da circunstância que nós estamos vivendo, irmãos, a situação é de se desesperar. Não podemos ignorar isso. A situação é muito difícil. Mas o Senhor quer que nós olhamos para Ele. O Senhor quer que nós olhamos para os candeeiros e vemos e ver que os candeeiros continuam sendo de ouro. A natureza não muda, a essência não muda. Louvado seja o Senhor. O versículo 13 diz assim: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então nós vemos que João não só viu os candeeiros, ele não só viu as igrejas, mas no meio das igrejas tinha um filho do homem. Esse filho do homem é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o sumo sacerdote que está passeando entre as igrejas, que está passeando entre os candeeiros. Então nós podemos ver um cuidado amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é diante desse cenário que Deus abre os olhos de João, é diante desse cenário de tribulação, de reino, de perseverança, que o Senhor abre os olhos de João para ele poder ver a realidade espiritual. Deus queria mostrar para João que os candelabros continuam sendo de ouro. Deus mostrou para o apóstolo João que entre os candeeiros havia um semelhante ao Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava passeando e cuidando de cada igreja. Hoje, irmãos, talvez nós não conseguimos entender tudo o que está acontecendo, mas nos voltando para a palavra, nós podemos ver que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele está passeando entre os candeeiros. Essa palavra está sendo transmitida aqui do estúdio da igreja em Campinas. Eu creio fielmente que o Senhor está passeando. O Senhor está entre nós aqui na igreja em Campinas. E em cada cidade e em cada igreja o Senhor está também passeando. Ele está vendo a situação de cada igreja, de cada família, de cada casal, de cada pai, de cada jovem, de cada adolescente, de cada filho. O Senhor está vendo, irmãos, a nossa situação. E Ele está cuidando da nossa situação. Então, o Senhor quer abrir os nossos olhos para nós termos essa visão da realidade espiritual, de tudo o que está acontecendo no céu. O versículo 14 fala assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo.
Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. O versículo 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O versículo 17 diz assim, irmãos: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Então o profeta Eliseu diz para aquele jovem: não temas. E o Senhor vem falar para nós, irmãos: não temas. Por que não temas, irmãos? Porque os nossos olhos, nós podemos ver essa visão espiritual, essa visão celestial da realidade espiritual, de tudo que está acontecendo por trás desse cenário que nós estamos passando hoje. O Senhor falou: não temas, eu sou o primeiro e o último. O versículo 18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Isso significa, irmãos, que Ele tem o controle, Ele tem o governo, Ele tem a autoridade, Ele tem o domínio. Nada está fora do controle do Senhor. Nada está fora do seu governo. Nada está fora do seu domínio. Louvado seja o Senhor. Gostaria de encerrar aqui com uma oração, agradecer a audiência dos irmãos e dizer para os irmãos que o Senhor, irmãos, está no controle, Ele está no governo, Ele tem as chaves, Ele tem as chaves de toda a situação. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar falando a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado também porque o Senhor é aquele que venceu, o Senhor é aquele que morreu, o Senhor que ressuscitou e que hoje está à direita de Deus. O Senhor é aquele também que está passeando, o Senhor entre nós, com 7 olhos. O Senhor está vendo a nossa situação, o Senhor está vendo a nossa condição, está cuidando de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto